Bom, pessoal, mais uma vez boa noite a todos, né? Verônica, Dona Cris, do nosso neto aí, tá? O pessoal que for chegando, a gente vai conectando aqui, para a gente não perder tempo, né? Que sei que vocês estão cansados, o dia foi longo. Salgueiro tá um calor enorme aí, né, Dona Cris? Então vamos adiantar aqui, até para vocês terem os afazeres da casa, né? Tem que tomar conta do marido ainda. Então vamos adiantar. Bom, pessoal. Como eu falei para a Vera ontem, nossa aula ficou para hoje, porque ontem umas 7 8 pessoas disseram que não ia poder aula ontem. Né? E aí fiz uma enquetezinha rapidinho ali e a maioria botou que preferia hoje. Então aqui estamos aqui, né? Então, para mim, essas aulas na quarta-feira foi bem melhor, porque estou muito sobrecarregado lá no trabalho e tem um cara de férias e tem um doente. Acho que ele pegou uma semana de atestado. Enfim, mas eu espero que semana que vem esteja mais folgado. Essa semana é meio corrido. Então, até achei melhor a aula de hoje. Ontem eu cheguei, era quase 9 horas da noite. Mas, enfim, espero que todo mundo compreendeu, né? Graças a Deus. A gente aqui, né, no nosso grupo não tem muita conversa, não. A gente sempre se entende, conversando se entende, né? Vera que sabe disso, né, Vera? Então, ó, vamos dar sequência aqui na nossa maratona. Hoje a gente vai para a nossa sexta aula aqui. E como eu falei para vocês na última aula, a evolução de vocês está muito grande. É aula a aula, uma participação, tirando as dúvidas. Isso é muito legal mesmo, tá? Isso é muito legal mesmo. Então, não deixe de, como eu digo, igual vocês sempre, não deixe de fazer o exercício, não deixe de pesquisar na internet, tá? Como foi desde na outra turma, né? Foi até uma sugestão da Dona Cris na época de Aparecida. Manda um dia antes, fica melhor pra gente. Estou fazendo isso, mas eu estava com ela preparada na segunda, mas já terminei meia-noite e não achei legal mandar para vocês meia-noite. Mas aí na terça, cedinho, foi na quarta, eu já coloquei logo cedinho para quando vocês acordassem já visse lá, tá? Então, assim, sempre quando tem esse atraso, a aula não dá para ir hoje, é amanhã, mas se vocês analisarem, toda semana a gente tem aula. Nunca ficou, essa semana não teve jeito nenhum. Então, todo mundo tem seus afazeres, né, suas obrigações, e a gente tenta compreender todo mundo lá. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a vocês por compreender também o meu lado aqui, minha parte, tá? Como eu disse para vocês na última aula, trabalhar com vocês é muito fácil. Todo mundo aqui é compreensível, né? Não tem, como diz você de Salgueiro, não tem aquele povo mastigante. Aqui ninguém mastiga, aqui é todo mundo tranquilo. Então, ontem eu até comentei, tentem fazer o exercício, né? Que a gente colocou aí 20 questõezinhas para vocês. Então, a ideia justamente é isso, é vocês tentarem forçar vocês também a resolver, porque no dia lá da prova, lá do concurso, a gente não vai dar lá para dar aquele apoio, né? Vocês só vão só mentalizar lá que a gente esteja lá, isso aqui, será que... Deixa eu fechar o olho, me lembra daquela aula que Evans falou isso. Então, essa é a ideia aí, tá? Essa é a ideia. Então, eu creio que, não sei, né? Mas eu penso que alguns tentaram fazer, essa é a ideia. Quem não fez, paciência, né? Em outras prioridades. Mas vamos tentar resolver agora essas 20 questões. Os colegas que não puderam entrar por algum motivo ou outro, mas eu vou tentar colocar a aula ainda hoje. Na hora que eu finalizar a aula aqui, eu já boto para baixar no servidor e faço a edição e já tento colocar ainda hoje, tá? Que aí vocês não perdem tempo e também quem não assistiu não perde tempo. Fechou? Vamos embora. Meu povo, como eu falei para vocês aí, 20 questõezinhas aí. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu só ativar meu... Agora, chegou aí. Então, 20 questõezinhas tranquilo, né? Como eu disse a vocês, a evolução está muito grande e eu sei que vocês já responderam essas 20 aí, já gabaritaram as 20. Não tenho dúvida disso. Então, vamos embora, tá? Primeira questãozinha aí diz o seguinte, né? Fala aí em um perito criminal. Ele diz que um perito criminal está navegando em sites da internet, né, por meio do browser. Ou seja, a gente aprendeu aqui que browse, tá? Browse nada mais é do que navegadores, tá? Cadê a caneta? Saiu. E browser são os navegadores. E na sequência ele diz, né, que ele por meio do browser Firefox Mozilla, tá? Então até tá errado esse nome aí. Corrijam aí, por favor. É Mozilla Firefox, tá? Não existe mais Firefox Mozilla, é Mozilla Firefox. Eu acho que na hora que eu trouxe a questão, alguma coisa copiou errado, mas façam essa correção, por gentileza, tá? Então ele diz o seguinte, que ele está navegando lá por meio lá do Mozilla Firefox,
e ele diz que é um notebook com sistema operacional Windows 10, tá? O Windows 10. Nesse ambiente, ele realizou os procedimentos listados abaixo. E aí, o primeiro procedimento que ele fez foi o seguinte: ele executou um atalho do teclado para verificar o andamento do download realizado, ok? O segundo item que ele realizou foi ele executou um atalho de teclado para imprimir o conteúdo selecionado na página atual e visualizado na tela do monitor de vídeo, tá? Então, o que acontece? Se a gente for pela lógica, né, todo mundo sabe que quando a gente quer imprimir alguma coisa, a gente usa o Ctrl P, tá? Isso aí é fato, todo mundo sabe disso. É o único atalho que todo mundo sabe. Ctrl P imprimir. Então a gente já vai descartar essa daqui e essa daqui, ok? E aí já achamos a segunda opção que ele realizou, né? Porque imprimir Ctrl P, e aí ficou a primeira opção quando ele disse aqui que ele executou um atalho para verificar os seus downloads, tá? E aí, Ctrl J ou Ctrl D? O que é que vocês marcariam? Dona Cris, o que é que a senhora marcaria aí? Ctrl J ou Ctrl D? Ctrl J. Ctrl J, certo. Ô, Vera, e você, Vera? Eu botei já, Ctrl D, eu ia. E Dona Alcinete, o que é que marcaria, Dona Alcinete? Dona Alcinete, o que é que a senhora marcaria? E amiga Flávia, o que é que você marcaria também, Bruno? Flávia, do nosso neto, estão me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Não responderam, acho que elas não estão. Beleza. Marcaria o quê, Flávia? Ctrl J ou Ctrl D? Tá vindo lá o final delas. Mas vamos lá. Vera, você falou que era Ctrl D, Dona Cris, Ctrl J. Vamos lá. Anota o bizu aí, Vera. Que é, se você faz o download, tá? Vou só fazer um desenhozinho para você anotar aí e você nunca mais esquecer. Se você faz o download de uma pasta X para uma pasta Y, tá? Você está fazendo a transferência, certo? Quando você faz o download, você fez o quê? Já fez o download, ok? Já fez o download. Então, Vera, a respostinha correta aqui é a letra A, Vera. Download é Ctrl J, de já feito. E Ctrl D, Vera, é para um cara chamado favoritos. Favoritos. Por quê? Porque a gente fala assim, ó, e Ctrl D é depois eu vejo. Aquele site me interessou, eu vou jogar ele no favorito e depois eu vejo esse site. Entendeu, Vera? Então anota aí. Também um monte, Oi. também um monte de Ctrl J que você colocou aí, dava para entender que tinha que ser uma dessas aí. Pois é. Entendeu? Então, assim, Ctrl J já feito o download. E Ctrl D, depois eu vejo a página. Então, Vera, anota que Ctrl D é favorito, tá? Favorito, beleza? Vamos embora para a segunda questãozinha aí, que diz o seguinte: os arquivos em seus nomes possuem o chamado, o que chamamos de extensões, tá? Extensões. E aí ele fala para você, qual é a função de uma extensão de nome em um nome de arquivo, tá? Ou seja, ele está dizendo que você cria um arquivo, tá? E aí você dá um nome para esse arquivo, tá? Ele diz que você dá o nome para esse arquivo, ok? E aí ele diz o seguinte, né? Sabemos que existem as chamadas extensões. Ótimo. E qual a função de uma extensão quando você dá o nome a um arquivo? Letra A, diz o seguinte: ele determina a origem do arquivo quanto ao sistema operacional em que pode ser executado. Letra B, diz que ele exibe o sistema operacional a qual pertence um arquivo, por exemplo, Linux, Windows. Letra C diz o seguinte, que ele determina qual é a origem do arquivo quanto à aplicação que criou, o tipo de arquivo que ele é.
E a letra D diz que ele determina se o arquivo é de texto ou binário. Então, vamos eliminar aqui a situação, tá? Quando ele diz que a extensão, ele determina se o arquivo é de texto ou binário, ele errou. Ok? Isso é fato. Quando ele diz que exibe o sistema operacional ao qual ele pertence o arquivo, também está errado, né? Então, assim, o fato de a senhora criar uma pasta, criou uma pasta lá, concurso Prefeitura do SED, tá? E aí não vai dizer, é só porque eu criei aqui o concurso da Prefeitura do SED, ele vai listar para mim, exibir qual sistema operacional pertence a esse arquivo. Negativo. Tá? E aí sobrou para a gente a letra A e a letra C, né? E a letra A diz o seguinte, que ele determina a origem do arquivo quanto ao sistema operacional e que pode ser executado. E a letra C diz que ele determina qual é a origem do arquivo quanto à aplicação que ele criou, o tipo de arquivo que ele é. E eu pergunto a vocês quatro, que estamos aqui presentes, qual letra você marcaria? Ó, Flávia já falou que era a letra C. Tá? Dona Cris, Vera, o que é que acham aí? Dona Alcinete, o que é que acham aí? Vocês concordam com a colega aí? Vocês marcariam a letra C? Vocês acham que as extensões do arquivo determinam qual é a origem do arquivo, quanto à aplicação que o criou? Concordam? Se concordar, não precisa nem falar, só levantar o likezinho aí que eu já vou entender, tá? O que é que acham aí? Vera, o que é que acha? Concorda? Beleza. Dona Cris, concorda com Fátima, com Flávia, que é a letra C? Isso, concorda também. Dona Alcinete, concorda com a letra C? Dona Alcinete hoje está offline, só está só assistindo. Bom, aonde é que está o erro, então, na letra A? Quando ele diz o seguinte, determina a origem do arquivo, até aí está tudo certinho. Mas quando ele diz que quanto ao sistema operacional, ficou errado a partir daqui. Então, de fato, as extensões, ele determina qual é a origem do arquivo, tá? Quanto à aplicação que criou. Ou seja, se você cria um arquivo, né? Você vai salvar uma foto, você sabe que aquela extensão é JPG, PNG, JPEG, né? Se você cria um arquivo que é do Word, você sabe que a extensão vai ser DocX ou Doc, tá? Então, assim, quando ele fala em extensões, aí justamente se encaixa esse conceito aí. Qual é a origem quanto à sua aplicação, beleza? Então, segunda questãozinha aí, letra C, de casa. Até aí, então, tudo certinho, né? Dúvidas? Nenhuma, né? Então, vamos embora. Terceira questãozinha diz o seguinte aí, tá? Até pouco tempo atrás, esse dispositivo do computador, ele era considerado somente de saída, ok? Mas aí, atualmente, com a evolução dos computadores e a polarização dos tablets, esse recurso passou a ser de entrada e saída de dados, ok? E aí ele fala, considerando essas informações, é correto afirmar que era se refere a ou ao. Aí a letra A diz teclado, letra B diz tela, letra C diz mouse, ou letra D diz que é impressora. O que é que vocês marcariam aí, meu povo? A, B, C ou D? Vera? A, B, C ou D, Vera? Eu acho que é o mouse. O mouse? D. Certo. Bom, Vera acha que é a letra C. A Flávia acha que é a letra D. Dona Cris, o que é que Você tem acha? o mouse também, não consegue digitar as coisas no teclado virtual? Veja só. Peraí, Veja deixa eu dar uma lidinha aqui que eu fui aqui no banheiro. Eu vou ler novamente, Fera. Veja só. Até pouco tempo atrás, esse dispositivo do computador era considerado somente de saída, certo? Mas, atualmente, com a evolução dos computadores e a polarização dos tablets, tá? Dos tablets, olha só. Isso aqui é uma informação importantíssima, né? Aí diz que esse recurso passou a ser de entrada e de saída. Considerando essas informações, é correto afirmar que ela se refere a... Se liga só, Vera. Deixa eu te Não é a falar. tela, não? Vamos ver agora. Acho que é o teclado, não? Então, A tela que o mouse não tem. O mouse não, os tablets não tem teclado. Teclado. É. É. Vê só, Vera.
Você tem ele fez questão de dizer a você e ele deu um exemplo lá em cima dos tablets, tá? Como disse Dona Cris frisou, os tablets, ele não tem teclado, ok? Ele não tem teclado os tablets. Eu tenho até um aqui, espera aí. Ó, tá, ó, tabletzinho aqui, certo? É do meu menino aqui. Então, o tablet, ele não tem teclado, tá? Porém, o tablet ele é um dispositivo de quê? De saída. Ele sai o quê? Sai os vídeos, né? Que você assiste, tá? Então, o que acontece? Quando ele deu aquele exemplo ali dos tablets, ele matou a questão, Vera. Porque ele diz o seguinte, né? Ele fala assim, atualmente com a evolução dos tablets. Por quê? Porque os tablets, eles são touchscreen. Então, quando você quer digitar alguma coisa no tablet, você toca na tela, libera o teclado virtual do tablet, tá? E aí você digita na tela. Então, ele é de entrada e na hora que saem os vídeos, ele passa a ser de saída. Então, aí ele já matou a charada, tá? Então, nesse caso, como disse Dona Cris, as telas, elas evoluíram. As telas antigamente eram telas só de saída, tá? Mas hoje, por exemplo, o seu celular, hoje com o seu celular o quê? É tela, né? Você mexe, você assiste os vídeos, né? Muitos agora, não sei, mas depois ou agora vão assistir pelo celular, vão escrever, né? Então, evoluiu. Então, as telas, elas evoluíram. Por quê? Porque as telas agora são touchscreen. Flávia, você falou... a galera tá meio ocupada hoje. Alguns estão trabalhando, outros não, Vera. Mas depois eles assistem, não tem problema. Então, acontece, Flávia, só dando uma dica aí, você marcou a letra D, tá? Só seria a letra D, Flávia, se ali na resposta tivesse assim, impressora multifuncional, tá? Se tivesse impressora multifuncional, nesse caso, essa questão, o concurso, ela ia ser obrigado a anular, porque ele ia ter duas respostas. Ia ter duas respostas, entendeu? Porque ela ia ter a tela e ia ter as impressoras multifuncional. Então, nesse caso, ia ter que ser anulada essa questãozinha aí. Entendeu? Boa noite, Aparecida. Aparecida entrou agora. Ok? Nesse caso aí, como a impressora é só impressora ali, só de saída, então a gente marca aqui sem medo, pode marcar sem medo. A gente marca uma telinha aqui, porque as telas são touchscreen, né? Toque quando entra os dados e imagem quando a gente está assistindo. Fechou? Então, ela tanto de imagem que saída. Então, quando ele falou aqui em tablet, ele praticamente ele deu a questão para você, de mão beijada. Certo? Ok? Professor, Oi, Flávio. Oi, dona Alcinete. Fátima. é porque eu estava no computador do meu irmão, aí eu estava conseguindo. Foi? Agora eu me organizei. Tá certo agora? Tá escutando? Tá tudo certinho aí? Tô. Beleza. Aparecida, tá tudo certinho aí, Aparecida? Tá me escutando bem? Tá vendo bem? Tudo tranquilo aí? Tudo certo. Demorou a entrar, mas agora eu Tem consegui. nada, tá tudo certo. Viu? Show de bola. Ah, velho, aí pronto. A Marcela hoje não tá pronto. Aí vocês dois tá viajando. Mas beleza. Vamos embora para a quarta questão aí. Anotaram o bizu, né? Impressora só quando for multifuncional, ok? Vamos para a quarta. A quarta diz o seguinte, que atualizar regularmente o sistema operacional e os aplicativos é uma prática recomendada para fortalecer a segurança dos computadores contra vírus e outros tipos de malware. Isso aí é uma questãozinha clássica que você não pode errar uma questão dessa, tá? Porque a gente sabe que quando você atualiza o seu dispositivo, né, que seja um computador, que seja o seu celular, a gente sabe, eu já ia marcar aqui, errado, a gente sabe que isso é corretíssimo. Então, se sua máquina está totalmente atualizada, tá, ela está protegida. Tá? Ah, professor, atualizei, o senhor disse que protegeu e a máquina pegou vírus. A gente já conversou isso aqui, que na segurança da informação não existe nada 100%. A gente faz por onde o negócio, sim, fechar as brechas. A gente sabe que para os hackers, né, essa galerinha que vive fazendo mal, para eles não existe portão fechado, tá bom? Então, se você um dia se deparar no concurso público com essa pergunta, você concorda que os antivírus, que os firewall, eles trabalham 100% e que a máquina não vai ser infectada? Marca errado, porque não existe 100% na segurança da informação.
Lógico que a gente tem que trabalhar para que as portas sejam fechadas. Para quem está de fora não invada a nossa privacidade. Mas a gente está correndo um risco, né? Então, assim, e outra coisa também que eu vou dizer a vocês, não achem que vocês apagando os arquivos, vocês vão se livrar de qualquer culpa, né? Aí, essa semana, assim, mundialmente repercutiu aí, né? A decisão que o Procurador-Geral da República denunciou aí o antigo presidente. Por quê? Porque foram pegos conversas no telefone lá do Mauro Cid, a qual ele tinha apagado as mensagens para não se comprometer. Tanto que no primeiro depoimento ele não disse o que aconteceu. Só que a IAPF agora, o governo brasileiro comprou um programa de rastreamento e esse programa veio de Israel. Tá? Então é um programa muito fodástico, como diz a história. Então, foi feita uma análise pela placa e aí todas as mensagens que ele apagou conseguiram criptografar. E aí, quando mostraram a ele na segunda vez, isso aqui. Aí não teve mais por onde sair. Então, ele fez um acordo de delação premiada e aí ele lascou a vida de muita gente. Eu vi que 30 e poucas pessoas foram denunciadas pela PGE. Tá? Então, muito cuidado aí. Quando você, eu acho que eu apaguei, vai dar tudo certo. Não, é melhor quebrar, meter um martelo, né, de que apagar. Se realmente você estiver fazendo alguma coisa de errada e não quiser ser descoberto. Beleza, meu povo? Vamos para a quinta questãozinha aí. Aparecida, anota aí. A primeira questãozinha foi a letra A segunda questão foi a letra C, a terceira questão, letra B, e a quarta está certa. Tereza na área aí. E aí, Tereza, boa noite. Tereza, boa noite. Olá, boa noite. Quase que eu não conheci. Tem uma foto de um adolescentezinho aqui, ó. Seu nome aqui. Agora já tá vendo, tu. Tereza, anota aí. Questãozinha 1, letra A. Questãozinha 2, letra C. A 3, letra B. E a quarta tá aí na tela, certo, ok? Anotou, Aparecida? Anotei. Beleza, vamos embora. Vamos para a próxima. Quinta questãozinha. Vamos para a quinta. Diz o seguinte: Guilherme, ele é analista de suporte de uma grande empresa do ramo de farmacêutico, tá? E, eventualmente, ele necessita se conectar na rede corporativa pela internet, quando está fora do seu local de trabalho. Aí, dando sequência, ele diz assim: quanto a uma das formas seguras de se conectar na rede corporativa, assinale a alternativa correta. Então, aí vocês entenderam a coisa, né? Guilherme, ele é analista de suporte de uma grande rede de farmácias, tá? Mas, às vezes, ele precisa se conectar nessa rede pela internet, quando ele não está no trabalho, né? Quando ele está fora do trabalho, tá? E aí ele pergunta, quanto a uma das formas seguras de se conectar na rede corporativa, assinale a alternativa correta, ok? Aí a letra diz o seguinte, que com seu notebook e por meio da Wi-Fi público. Letra B diz que pelo 4G do seu smartphone com seu próprio smartphone. Letra C, com seu notebook corporativo e pela rede chamada VPN em uma conexão não compartilhada. E a letra D diz que com seu notebook corporativo pela rede VPN em uma conexão compartilhada. Então lá, vamos imaginar a situação. Guilherme, hoje ele não foi trabalhar, né? Tinha alguns dias de folga e a empresa não quis pagar ele em dinheiro. Disse, folga aí, né? Umas horas extras. E aí o que acontece? Surgiu um problema lá importante que só o Guilherme sabe resolver. A empresa ligou para Guilherme e falou, felizmente aí vamos atrapalhar a tua folga aí, mas daria para tu aí acessar aí, né, de onde tu esteja aí, resolver essa bronca. O que é que Guilherme vai fazer? Guilherme vai usar seu notebook por meio de uma Wi-Fi pública? Pública não, né? Porque o negócio já está, privada já está ruim, e pública, que todo mundo acessa, já ficou diferente, né? A letra B diz o seguinte, pelo 4G do seu celular, com seu próprio smartphone, também não, porque o smartphone de Guilherme não vai chegar nos arquivos da empresa, certo? Aí a letra D, a letra C diz o seguinte, com seu notebook corporativo e pela VPN em uma conexão não compartilhada. E a diferença para a letra D é que a letra D diz que ela é compartilhada. Não, Cris, veja só. Deixa eu dar um bisu.
Quando eu sou funcionário do órgão e eu não estou no órgão, o que é que a gente aprendeu aqui? Que quando eu quero entrar na rede da intranet, né, a famosa rede corporativa, o que é que eu recebo? Eu até citei exemplo aqui uma vez, várias vezes eu cito o mesmo exemplo do pessoal da Polícia Rodoviária, né? Está numa blitz, digamos que estão numa blitz lá na saída do Uri, e na hora que eles param o carro, para eles pesquisar a placa do carro com informações detalhadas, se o carro tem busca e apreensão, o que é que o policial rodoviário faz? Ele entra com o seu smartphone ou com o seu notebook que esteja dentro da viatura, tá? Ou o próprio aplicativo que tem no painel da viatura. Então, na hora que ele consulta, o que é que ele vai pedir para ele? Ele vai entrar numa VPN, né? Que é uma internet virtual da corporação. A gente já viu isso aqui. E aí o que acontece? Quando ele entra, o que é que aparece para ele? Como servidor público do órgão, como funcionário. No caso é Guilherme, ele não é servidor público, ele é um funcionário da rede de farmácia. O que é que vai aparecer para Guilherme? Login e senha. Login e senha. E aí o que é que Guilherme vai fazer? A sua matrícula e a sua senha. Quando ele botar a matrícula e senha, o servidor vai autenticar e vai entender que Guilherme, ou policial rodoviário, faz parte da corporação. E aí vai dar acesso para ele. Então, onde é que está o X da questão aqui? O X da questão está aqui quando ele diz que essa conexão é compartilhada. A conexão não é compartilhada, Dan Cris. Nesse caso, a conexão não é compartilhada, tá? Ele vai ter, o único acesso vai ser só do funcionário. Ele não pode compartilhar com o terceiro, nem pode mandar o link para A, para B e para C. Porque quem é funcionário é ele, tá? Por isso que naquele momento fizeram o login dele, o login. Então, quando ele botar lá a matrícula, o CPF, o servidor vai entender que ele faz parte da casa. Então, não pode ser compartilhada. Tem que ser individual. Então, nesse caso aí, marquem a letra C de casa. Entendeu, dona Cris? Aí, porque ela não pode ser compartilhada? Entendi. Eu pensei que ela ia ser compartilhada, porque quando ele entrasse, já ia estar os companheiros lá compartilhados. Não, não. Nesse caso, não. Porque ela é uma VPN. É uma Virtual Private Network. Entendeu? Entendi. É uma rede corporativa pessoal ali naquele momento. Entendeu? Já imaginou, o policial rodoviário, como eu falei, na hora que ele entrar, teve um policial de Guarulhos, outro de Santa Catarina, aí fica todo mundo ao mesmo tempo, ninguém fala nada com coisa e o sistema vai bugar. Então, se naquela consulta, é ele individual. Beleza? Então, meu povo, marque a letra C aí, por favor. Vamos para a próxima. Sexta questão, que diz o seguinte. Quanto aos principais aplicativos lá do Windows 10, assinale a alternativa abaixo. Então, o item 1 diz o seguinte, que as notas chamadas autoadesivas são um aplicativo do Windows que permite criar lembretes na tela do computador com cores e tamanhos diferentes. Com cores e tamanhos diferentes. Ok? E o item 2 diz o seguinte, que a calculadora é um aplicativo do Windows 10 que permite realizar diversos cálculos matemáticos, além de conversões de unidades e moeda. Então, vamos lá. Item 1. As notas de autoadesivos são aplicativos do Windows, tá? Que permitem criar lembretes. Verdadeiro, tá? Verdadeiro. Eu até brinco com as pessoas que as notas de autoadesivos são aqueles post-its. Então, às vezes, quando eu chego em algum órgão ou algum atendimento que eu faço, eu fico para morrer e me fico agoniado quando eu vejo na tela, a galera com aqueles post-itzinho todo colorido, laranja, vermelho, amarelo, rosa, que a galera cola na tela mesmo. A galera cola na tela, tá? Então, o item 1 é verdadeiro, beleza? E aí vem o item 2 que diz assim, que a calculadora ele é um aplicativo do Windows que permite realizar diversos cálculos matemáticos. Ok. Aí ele diz que além das conversões de unidade e moeda. Isso aí também, meu povo, é verdadeiro. Professor, mas eu abro a calculadora aqui, ela é bem pequenininha. É só você apertar no cantinho dela e botar a calculadora por completo. Ele vai abrir uma calculadora bem grande, aquelas que os matemáticos usam, a galera da contabilidade usa. E aquela simples calculadora vira uma calculadora científica, daquela grandona, a qual você pode converter a moeda para dólar, porcentagem, tudo. Então, ó, os dois itens são verdadeiros. Então, se os dois itens são verdadeiros, então, ó, só me resta marcar a letrinha A. Fechou? Anotou? Então, vamos embora. Tá? Vamos embora.
Sétima questão diz o seguinte, tá? Que quando digitamos um documento num processador de texto, tá? As teclas de atalho facilitam bastante o desenvolvimento do trabalho, tá? Do trabalho. E aí ele diz o seguinte, que no editor de texto do Microsoft Word 2010, tá? O atalho que gera um novo documento em branco é... E aí ele deu para você Ctrl+N, Ctrl+O, Ctrl+D ou Ctrl+. Então, o que é que ele está pedindo para você? Ele está pedindo o atalho, tá? E vai gerar um novo documento. Não é assim que ele disse? Eu quero o atalho que vai gerar um novo documento. Tá? Foi o que ele pediu ali para você na tela. Então, a galera já começou a marcar aí. Tá? Ctrl+, tá? Vamos embora. Aparecida, você marcaria o que nessa questãozinha 7? Eu marquei a letra D. Letra D, Ctrl+, um novo documento. Aí eu ia pelos colegas também. E é? Entendi. Isso daí eu não tenho certeza, não. Entendi. Ctrl D, Ctrl+. Entendi. Mas lembre-se que o arquivos é o olho, tá? Mas tá o novo Eu sei que documento, não é Ctrl-N não é. Ctrl+N? Ctrl-N é negrito. Ctrl-O não estou lembrado. Eu chutei na D. Olha lá, meu povo. Como bem disse Tereza, Ctrl+N não é novo documento, é negrito. Perfeito, Tereza. É isso aí. É isso aí. Então, eu já vou descartar a primeira letra, ok? Já vou descartar a primeira. E Beleza? você disse também a letra D, não foi eu, não? Eu não falei não. Eu disse, Tereza disse que era a letra D, disse. Tá? Então, ó, Ctrl+N é negrito. Beleza. Ctrl+, qual é a função do Ctrl+? Não tem função Ctrl+. Se você apertar aí Ctrl+, ele não vai sair da tela. Não tem função. Então, sobrou para vocês aí Ctrl+O e Ctrl+D. O que é que vocês marcariam aí? Letra B ou letra C? Eu vou de letra C. Eu vou de B. Tá. Eu vou na beleza. B também. Vai na B? Eu vou na B. Então, B de bola. Isso. Pronto. Então, quem marcou letra B, tá certinho. Tá? Quem falou Ctrl D? Foi Flávia? O primeiro chute foi errado, mas o segundo acertei. Foi. Ó, Ctrl D, ele vai alterar a fonte. Marque aí. Beleza? Ele vai alterar a fonte. AD, beleza. Ctrl mais não tem função. Ele espera uma letra. Você dá Ctrl mais, ele espera uma letra, né? Porque, na verdade, o mais é só referência. Você não aperta o botãozinho do mais, entendeu? Você tem que apertar o Ctrl. O mais é para você, assim, qual é a próxima letra? Mais o quê? Na verdade, é esse. O mais significa isso. Tá? Então, quando ele diz Ctrl mais mesmo, com a letrinha mais, a tecla mais, não é nem letra, a tecla, ele não tem função, não tem funcionalidade. Então, quem não escutou aí na letra B, pronto, agora já sabe. E Ctrl+O gera um novo documento. Beleza? Então, Ctrl+O gera um novo documento. Entendeu? Isso, Flávia. Você apertar Ctrl mais aí, a tecla Ctrl e mais a tecla mais não tem função nenhuma. Agora sim, lógico que a banca ela é mala, né? Porque ela fala assim lá em cima. O atalho é para gerar um novo documento. Então, na cabeça do usuário, se eu dou um Ctrl+, eu gero mais um documento. Então, o mais teve essa função para confundir a galera. Beleza? Mas o Ctrl+ não tem funcionalidade. Fechou? Anotem aí, a partir de agora, o novo documento é Ctrl+O. E como bem disse Tereza, Ctrl+N não seria, né? Porque N é de negrito e não de novo documento. E Ctrl+D é para você alterar a fonte. Se quer Arial, se quer Times, se quer assim, mudando a fonte da letra. Beleza? Vamos para a oitava questãozinha aí. Diz o seguinte: muitas pessoas já passaram pela situação de fecharem acidentalmente alguma aba, tá, em seu navegador de internet. Aí dá o exemplo. O Google Chrome possui um recurso que permite reabrir as abas fechadas,
anteriormente, na ordem que foram fechados. E ele fala qual dos atalhos a seguir realiza essa tarefa, né, no sistema operacional Windows, nesse navegador. Então, aí você imagina aqui que você está com o seu navegador aberto, como ele disse, e aqui em cima você abriu uma aba, 2 abas, 3 abas, 4 abas. E aí, por algum motivo, você vai e fechou a última aba. Fechou uma aba. Só que aquela página que você acabou acidentalmente fechando era muito importante. E você não se lembra mais qual é o site. Então, ele diz lá em cima, né? Você fechou acidentalmente. E ele diz que o próprio... Aí ele dá o exemplo do navegador do Google, né? Mas a gente sabe que todos os navegadores têm essa função. E ele diz o seguinte, permite você reabrir, ó, reabrir a aba fechada, tá? Qual seria o atalho? Ctrl N, Ctrl T, Ctrl W ou Ctrl Shift T? O que é que vocês marcariam aí, meu povo? Alguém chutaria aí? Tereza? Chutaria o que aí, Tereza? D de novo. P de bola. Certo. E os Não, demais? eu disse D de dado. Não Ah, precisa saber D de bola, dado. não. Ah, beleza. D de dado. De Eu também vou certeza ou de do D de chute? dado. Certeza ou do chute? De certeza. Certeza. Eu vou na letra D também. D. E a Aparecida? Vai com o pessoal? Essa daí eu vou com eles também. Mas no dia eles não estão lá, não, viu? Essa daí eu tô Deixa eu falar pra chutando. você. Eu não Entendi. entendi, não, professor, essa daí. Ó, olha para aqui. Isso aqui é o teu navegador. Ok? Isso aqui é o seu navegador. Entendeu até aí, Aparecida? Nessa primeira aba aqui, Aparecida, você abriu lá. Nessa primeira aba, você abriu lá o Google. Nessa segunda aba, você abriu o site da Prefeitura do Cedro. Nessa terceira aba, você abriu o PCI Concurso. E nessa última aba aqui, você abriu lá o site da Consulpan, um exemplo. Digamos que você está no site da Consulpan, e aí você, que é a última aba aqui, ó, essa última abinha aqui é Consulpan. E aí o que acontece? Você está lá fazendo sua inscrição para o concurso. E aí você, sem querer, você fechou. Ele diz lá, sem querer, você acidentalmente, ele falou aqui, acidentalmente, tá? Você fecha a aba. Você fechou aqui, ó. Fechou acidentalmente a aba. No meio da inscrição. E aí, como é que ele faz para reabrir a aba fechada? Para você voltar para sua inscrição. É isso que ele quis dizer. Entendeu agora? Sim. Tá. Aí eu botei aqui, marquei a última aqui, ó, com um monte de X aqui, ó. Que você fechou a aba. E aí as suas colegas aí falaram que era a letra D. E aí teve uma questão parecida com essa, muito parecida, que eu dei esse bizu e eu creio que muitos anotaram. Quando eu falei assim, Ctrl Shift, traz de volta a minha tela. Então, ó, quando eu digo Ctrl Shift, traga de volta a minha tela, todo mundo que marcou a letra D acertou. Então, se acidentalmente você fizer apagar, como é que se diz? Você fechar a aba, você dá Ctrl Shift T. Por quê? Porque a gente está acostumado, lá no Word, quando a gente fecha, a gente dá Ctrl Z para desfazer, tá? Mas desfazer só vai voltar a palavra que você apaga acidentalmente. A palavra. A gente está falando aqui de navegadores, de abas, tá? Então, Certo. vocês podem se deparar, viu, dona Cris, viu, Tereza e os demais, Vera? Vocês podem se deparar com a banca botando essa casquinha de banana, dizendo, você fechou a aba acidentalmente. Ctrl Z vai voltar a aba? Não. Ctrl Z vai desfazer o que você apagou. Digitou, foi lá e apagou. Aí, Ctrl Z faz com que você desfaça isso aí. Você apagou, né? Quando você está no Word. Mas como ele se referia ao navegador, e aí nesse caso pouco vai importar se é Mozilla Firefox, se é Chrome, se é o Edge, tá? Então, essa tecla de atalho vai trazer de volta a sua aba por inteiro. Então, vocês bem frisaram aí, marcaram. Quando eu disse assim, Ctrl Shift, traz de volta a minha tela, ou a minha aba. Então, o T
fez esse trocadilho aí, né? Traz de volta a minha tela. Ok? Então, quem marcou a letra D, parabéns. Quem ficou na dúvida, aí já anota esse bizuzinho aí. Fechou? Então vamos embora. Nona questão diz o seguinte, que o Windows ele é mais seguro que o Linux contra ataques de vírus e malware devido ao seu amplo suporte de hardware e facilidade de uso. Bom, se você voltar algumas questões atrás, eu falei para vocês, né, que não existe segurança 100%. A gente faz ao máximo para fechar as brechas, fechar as portas, mas a gente sabe que quando o hacker quer, ele invade, né? Ele invade. Então, o que é que acontece? Quando ele diz que o Windows ele é mais seguro que o Linux, tá errado, tá? Ou seja, tanto faz tu ter o Linux como o Windows. Se tiver que sofrer ataque, você vai sofrer. Qual a diferença de Windows e Linux? A diferença é só que o Windows ele é pago e o Linux ele é free. Mas ambos estão sujeitos a qualquer ataque. Então, quando ele diz que o Windows ele é mais seguro, ele está totalmente errado. Tranquilo? Deixa eu falar um negócio para vocês quando eu falo assim, que não existe segurança 100%. Assim como não existe nos computadores, nos telefones segurança 100%, mesma coisa são com a agenda da gente, tá? Por quê? Porque a gente, toda hora, todo instante, a gente faz uma compra no Shopee, sei lá, na Amazon, tá? A gente sempre está fazendo uma compra, né? No Netshoes da vida, na Magazine Luiza, e a gente preenche o quê? Nosso cadastro. Então, o que é que acontece? Quando o cara perverso, ele quer pegar o número de telefone, o que é que ele vai tentar invadir? Vai tentar invadir os servidores dessas empresas. Servidor da Casa Bahia, servidor do Magazine Luiza, do Antim. Então, ele vai, por quê? Porque ele sabe que lá vai ter os cadastros. Pessoal, vocês estão me compreendendo? Então, assim, é muito simples. Então, por exemplo, segunda para terça, eu passei uma situação meio complicada, tá? Por quê? Não que eu não feche as minhas brechas, fecho. Mas meu telefone, meu número de telefone, ele é de Recife. Eu tenho esse número há uns 20 anos, tá? 20 anos. Então, muito mais do que 20, eu acho. Muito mais. Então, nunca mudei esse número. Todo mundo tem. Segunda para terça, veja a situação que eu me deparei. Todo mundo sabe que eu tenho 2 filhos aí em Salgueiro, né? Tem um casal que foi casado em Salgueiro, eu tenho um casal de filho aí. Então, o menino tem 14 e a menina tem 12, tá? Eles moram em Salgueiro. Segunda para terça, veja a situação que me ocorreu. Era 10 para 1 da manhã, meu telefone tocou. E eu simplesmente acordei naquele susto, telefone tocando, e eu só peguei o telefone que estava na cabeceira da cama carregando, e falei alô. Quando eu disse alô, uma pessoa do outro lado da ligação estava chorando. E coincidentemente, era a voz todinha da minha filha. E eu meio atordoado. E o que acontece? Eu falei alô. E aí a pessoa do outro lado, isso 10 para 1 da manhã. E a pessoa do lado falou assim, chorando, pai, cuida, pai, corra para socorrer a gente aqui. Aí da hora eu, né, sentei na cama, aí eu falei assim, Fernanda, calma. O nome da minha menina é Fernanda. Fernanda, calma. O que é que tá acontecendo? Ela, pai, 4 homens, pai, pularam aqui o muro. 4 homens pularam o muro aqui, entraram aqui dentro de casa, pai, estão assaltando. Aí eu, calma, tenha calma, mantenha calma. Você tá onde? Aí a pessoa diz assim, eu tô no banheiro. Tô no banheiro, pai. Mas os caras pularam o muro. Veja que situação. Agora, como é que pega meu telefone? Um cidadão desse, um miserável desse. Porque, assim, como eu acabei de dizer, eles invadem os sites, os servidores que você compra, que você tem cadastro. E aí eu entrei meio que em desespero, né? Porque você acorda meio atordoado. E aí, na hora, eu falei assim, calma, mantenha a calma aí. Mantenha a calma aí. Já acendi a luz do quarto, mantenha a calma aí. Pai, vem aqui, pai. Dá para o senhor vir aqui? Eu disse, pô, dá para o senhor vir aqui? Aí eu já comecei, eu tô a 400 quilômetros. Tem pesqueira. Como é que eu vou lá? Entendeu? Aí, pai, se o senhor não der para o senhor vir, pai, ligue para a polícia. Aí eu já comecei a... Aí eu, calma. Tenha calma. Eu falei, tenha calma. Aí eu peguei e falei assim, cadê Tiago? Que é o meu filho. Aí a pessoa que estava chorando, falou assim, pai, aí falou com sotaque paulista, falou assim, pai, o Tiago tá lá fora no quintal amarrado.
Aí na hora deu uma risada, né? Eu disse, vá se lascar, cara, você não tem o que fazer, não. Aí quando eu disse isso, a ligação caiu. Mas eu já tava todo me tremendo, assim, né? Porque você acorda meio atordoado. Aí eu peguei e falei assim, aí eu, vá se lascar, pai, você não tem o que fazer, né? Aí o telefone, pum, pum. Aí foi quando eu olhei para a tela e vi que o número era confidencial. Então, assim, como é que essa pessoa conseguiu meu nome? Né? É só através desses servidores. Né? Coincidentemente, na segunda, eu tinha feito uma compra na Shopee. Né? Tinha feito uma compra, comprei uma bicicleta para o meu menino na Shopee. Então, o que acontece? Foi na Shopee que pegaram o meu telefone? Não sei. Então, a gente está sujeito a essas coisas aí. Então, o que é que eu quero passar para você diante dessa situação que eu vivi? Muito cuidado, tá? Tentem evitar ao máximo expor, principalmente em redes sociais, fotos dos filhos de vocês, vida pessoal, tá? Vida pessoal, porque o que os caras querem é isso, tá? Imagina só se você posta uma foto da família. Ah, hoje estamos comemorando tal, 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 nas redes sociais. Então, se aquele telefone tiver um ladrão na sua cidade, ele vai dizer, ó, tá todo mundo lá no Plaza comemorando, não tem ninguém em casa. Então você dá. Ei, professor, Oi. Oi, dona Sérgio. tem gente que posta a vida dela para todo mundo, para onde é que vai? Estou saindo para Isso. tal lugar, vou viajar, já vou na estrada. Isso. Vou falar com vocês também. No curso de cibersegurança que eu estou fazendo, eu já sabia dessa informação, mas aí o professor fez questão de reforçar. No telefone da gente pessoal, inclusive, eu sabia dessa informação, mas eu não praticava. Aí fui lá e alterei. A gente nunca deve colocar nos telefones amor, meu filho, meu pai, minha mãe, entendeu? Porque se o telefone for clonado, o que é que o cara vai fazer? Ah, isso aqui é a filha dela. Ah, isso aqui é o pai dela. E se a pessoa quiser ligar, fazer tarde, ó, tô com teu pai aqui, José. Ó, aí começa alguém do outro lado a gritar e você entra em desespero. Por quê? Porque a pessoa de fato falou que o nome do seu pai é José. Entendeu? Então, assim, eles falam isso lá no curso de cibersegurança. A gente nunca deve. E isso, no meu telefone, eu tinha os nomes. Né? Meu filho, minha filha, minha mãe. Aí eu tirei tudinho. Botei o nome deles. O nome deles, entendeu? Então, assim, se Deus o livre hoje eu perder meu telefone e alguém, ou tentar clonar, como ligaram, imagina só se estivesse lá, Fernanda, minha filha. O cara ia dizer, tô com Fernanda, sua filha aqui. E aí? Tô querendo um Pix, senão eu vou. Aí a menina começa a gritar do outro lado, eu vou achar que realmente pegaram Fernanda, Deus o livre, entendeu? Então, não tentem, assim, tá expondo a vida de vocês, tá? Principalmente foto de crianças, tá? Quem tem filho, você vê, no meu WhatsApp, não posto nada. Posto uma mensagem ou daqui perdido. Mas eu não posto onde eu estou, como disse o nosso neto. As pessoas postam. Eu tenho uns amigos aqui que, puta merda, eu tenho uma amiga e meu amigo, ela por dia, ela não bota menos de que 30 status, não. Eu nem olho mais. Se ela se senta, se ela estiver comendo ovo, ela posta uma foto do feijão com ovo. Aí ela bota assim, galera, hoje o negócio tá feio aqui em casa. Final do mês chegando, só tem ovo. O que é que o povo tem a ver com isso? Aí quando vira o mês que ela faz a feira, ela bota uma carnezinha. Pessoal, a geladeira aqui de casa tava só o Polo Norte, só tinha água. Mas a gente fez a feira hoje. Quer dizer, olha a cabeça do ser humano. E tudo posta, tudo posta, tudo posta. Eu tenho um tio que ele é bestalhado. Eu disse à minha mãe esse dia. Ele disse à minha mãe que eu não respondo a mensagem dele. Eu disse à minha mãe, não respondo, porque eu acabo com 70 anos de idade. Tá tabacado, ele entra no elevador, quer tirar foto. Vai não sei para onde, foto. Tudo ele posta. Tudo ele posta. Né? Então, assim, eu disse à minha mãe, eu silenciei ele, para não estar vendo que não está me estressando com ele, porque tudo ele posta. E a galera ainda bota lá um efeito, né? Tira uma ruga, ele bota do jeito que tira. Quer nem saber. Se a pessoa tá nu, tá vestida, ele posta mesmo. Aí eu já bloqueei, assim, aí silenciei ele, para não estar olhando aí. Certo, meu povo? Então, quando ele fala que o sistema operacional Linux ele é mais confiável do que o Windows, está errado. Não existe sistema operacional 100% seguro. O pessoal também tem uma mania de dizer, porque meu telefone é iPhone, é da Apple, a Apple é seguro. Mentira, não existe segurança 100%. Tá bom? Beleza? Então, que fique aí de alerta para vocês e fica essa dica aí. Tentem mudar ao máximo aí. E aí o marido pegou o telefone, tinha o nome de amor. Por que você botou agora aqui, Zezinho? Por que não me chamar de amor? Calma, amor. Isso aí é para nossa segurança.
Tá? Você explica aí com carinho que dá certo. Fechou? Bora embora. Nossa 10ª questão diz o seguinte, que lá no Excel, né, do Office 2016, quando todas as colunas estiverem visíveis, o título da coluna que antecede a coluna AA é AO, AZ, Z ou ZA. O que é que vocês marcaram aí? Vocês entenderam aí? Show de bola. Entenderam aí? Ó, se liga só. Digamos que isso aqui é a sua planilha. Eita, planilha, Fernanda. Pera aí, deixa eu apagar. Tá bem legal. Digamos que isso aqui é a sua planilha, ok? Sua planilha lá. Ó, aí ele falou, né? A, certo? Ó, B. Aí ele disse que qual seria o título da coluna que antecede a coluna AA? Vocês marcariam o quê? AO, AZ, Z ou ZA? Dona Cris, a cara que gosta de Excel, marcaria o quê? B, C. D de dado? Letra C. C. C de casa, certo? Tereza. Letra D? eu acho que é a letra B, não sei não. B de bola. B de bola. Certo. Entendi. Vamos lá, meu povo. Quando a gente começa a nossa coluna, ela vai de A a quem? A Z. Concordam comigo? Né? Porque ela vai o alfabeto todinho. Coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, coluna Z. Certo? Aí, o que acontece? Qual seria a próxima coluna? Qual seria a próxima coluna se eu chegar em Z? Seria qual? Quem é a minha primeira coluna, pessoal? Ah, voltaria pro A. Né? A? É. Quando eu chego em AZ, e quando eu cheguei na coluna Z, eu cheguei na última coluna do alfabeto. Concorda comigo? Sim. Certo. Então, a próxima coluna vai ser A. Então, quem antecede a A é Z. Professor, qual seria essa coluna aqui? A, B. Aí ela vai finalizar, sabe aonde? Em A, Z. Entenderam agora? Aí a próxima coluna aqui seria quem? B, A. Aí depois BB, BC até BZ. Quando termina BZ, começa CA. Vocês entenderam como é que funciona? Quando chega na última, ela vai seguindo a ordem do alfabeto. B, C, D. Então, terminou aqui a Z, começa quem? B, A. Entenderam? Aí BC, BB, BC, BD até BZ. Quando chegar em BZ, começa CA. Aí CA, CB, CC até CZ. Quando chegar em CZ, começa quem? D, DA, DB, DC, DD. E assim por diante. Entenderam aí como é que funciona o Excel? Entendeu aí, dona Cris? Entendeu, Flávia? Entendeu, nosso neto? Entendeu, Tereza? Mais ou menos. Mais ou menos? Espera aí. Então, Repita aí novamente. não pode ficar mais ou menos. Vamos fazer de novo aqui. Pronto. Não pode ficar mais ou menos. Essa é a regra do jogo. Ou mais ou menos. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Colunazinha aqui. Vamos lá. Nossa coluna começa quem? Linha 1, linha 2. E assim por diante. Coluna A, coluna B, coluna C, coluna D. E aí eu vou partir para a última aqui. Coluna Z. Até aí tudo bem? Todo mundo entendeu?
Certo. Terminou o alfabeto no Excel, A, B, C, D, B, E, Z. A próxima coluna que você vai ter aí vai ser A. Entendeu? Quando chegar aqui em AZ, a próxima coluna que vai entrar aqui é Vai ser a B. B. Aí B, A, B, B, e vai seguindo. B, Quando C, chegar B, em BZ, aí vem para C. aí vem para C. C, A, Aí C, B, CA, C, CB, C, CC. Entendeu Entendi. agora? Entendi. Entendeu Agora agora? entendi. Então, ele diz o seguinte aqui, ó, que lá no Excel, quando todas as colunas estiverem visíveis, tá? Estiverem visíveis, cadê ela? Aqui. Quando todas estiverem visíveis, aqui. Ele diz o título da coluna que antecede a coluna A. Então, ó, quem antecede a coluna A, coluna Z. Você ligou agora na jogada? Certo? Entendeu, Flávia? Entendeu, Tereza? Entendeu, nosso neto? Beleza. Show de bola. Pronto, é isso aí. Aqui não pode ter meio termo. Não pode ter meio termo. Mas passa meia hora, uma hora, mas só passa para a próxima quando todo mundo entender. Fechou? Entendeu agora, dona Cris? Entendi. Então, vamos embora. 11ª questão. Diz o seguinte. Assinale o benefício que é obtido pela ferramenta administrativa do Windows 10, conhecida como desfragmentar e otimizar unidades. Aí a letra A diz o seguinte, ele acessa os arquivos com mais eficiência, certo? A letra B diz o seguinte, que ele aumenta a segurança dos arquivos. A letra C diz que ele copia, ele elimina as cópias dos arquivos redundantes. E a letra D diz que ele elimina pastas subutilizadas. Então, o que é que vocês marcariam aí, tá? Quando você desfragmenta e otimiza a unidade. O que é que vocês fazem aí? Vocês sabem me dizer? A gente já viu isso aqui, né? Quando eu falei que a gente usa lá o desfragmentador de unidades. O que é que ele faz? O desfragmentador, ele funciona assim, tá? Quando você aciona o desfragmentador, aqui, digamos que aqui é o disco, certo? O disco do seu computador. Só um exemplo para vocês entenderem. Quando você desfragmenta o disco e otimiza as unidades, por que unidades? Porque existem as letras, né? A unidade C, a unidade D e assim por diante. Por isso que ele fala unidades, tá? Então a gente aprendeu que quando a gente instala o sistema operacional, a unidade é a central, então é a letra C. A gente vai lá no meu computador e está lá, a letra C. Eu mostrei para vocês há umas 2, 3 horas atrás. Inclusive tem até o desenho da bandeirinha do Windows. Aí eu falei, significa que na unidade C que essa bandeirinha é porque o computador tem instalado o Windows. Se tiver um pinguim, é porque ele tem Linux. Lembram disso, né? Beleza. Então, quando ele otimiza, então, qual é a função dele? Desfragmentar as unidades. Por quê? Porque ela está obstruída. Então, isso acontece muito quando a gente liga o computador, que ele demora horas. Geralmente ele passa 2 minutos, ele está passando 10 minutos e ele está lá. Por quê? Significa que o disco ele pode estar desobstruído. Ou seja, vão ter alguns setores no HD que está com dificuldade na hora que ele gira, tá? Ele não está conseguindo passar. Então, quando você desfragmenta o disco, ele simplesmente começa a fazer uma análise do disco, tá? E os pontos que estão complicados, o que é que ele vai fazer? Ele vai corrigir aquele ponto. Vai corrigir. Professor, como é que eu desfragmento meu disco? Se você colocar aqui embaixo, aqui, ó, tem a bandeirinha do Windows, você aprendeu que é o botão iniciar, e lá tem o nome pesquisar, né? Quem tem um Windows 11, ele não está aqui no cantinho, ele está central, aqui no meio. Então, o que acontece? Quando você vai lá no pesquisar e você botar no desfragmentar, ele vai abrir automaticamente a tela do desfragmentador, que ele é um programa nativo. O que é nativo? Que ele já vem instalado de fato. Então, lá tem o nome lá, unidade C. Se você tiver um pendrive, tem lá unidade F, G, é a letra que ele gerou o pendrive. Se você tiver um HD externa, é a mesma coisa. Quando você bota lá para desfragmentar, você vai ver que ele vai aparecer um monte de pontinho, um monte de janelinha. Ele vai assim, ó. Quando ele achar uma daquelas janelinhas que ele esteja com algum defeito, ele vai começar, ele para nela, fica assim,
Quando ele corrige, ele começa. Aí ele continua a sequência. Quando ele acha outra coisa, ele para e fica nela. Depois ele vai embora. Entendeu? É assim que ele funciona. Até ele desfragmentar e corrigir aquele defeito ali no disco. Então, sempre é bom vocês fazerem isso. Desfragmentar o disco. Tá? Então, o que é que acontece? Ele acessa os arquivos com mais eficiência. Diretamente. Porque ele corrige. Tá? Ele desfragmenta e ele corrige ali o ponto que está com problema, que está negativo. Então, só nos resta para a gente aí, nesse caso, cadê aqui? Marcar a letrinha A. Fechou? Tudo certo? Entenderam aí qual é a função do desfragmentador? É assim que ele funciona. Tá bom, meu povo? Beleza. Vamos embora. 12ª questão. Diz o seguinte. Que Francisco, ele estava utilizando o explorador de arquivos. Né? Ou seja, o explorador de arquivos do Windows. Tá? Quando indevidamente, indevidamente essa palavra, tá? Anotem aí depois. Quando indevidamente ele excluiu um arquivo. Assinale a combinação de teclas que Francisco pode usar imediatamente para recuperar o arquivo. Essa daí vocês vincularam aquela outra lá da aba, né? Onde eu falei que você, se não tiver no navegador, é Ctrl Z. Então, essa daí já foi direto aí. Já vou direto aqui para vocês se ligarem. Você se lembra qual era a outra lá, quando fecha uma aba? Ctrl Shift traz de volta o meu texto ou as minhas abas. Ctrl Shift T, se você tivesse no navegador. Como você está no explorador de arquivos, tá? Ctrl Z vai desfazer a besteira ou a burrada que você fez, ou o vacilo. Beleza? Essa foi tranquilo. Ctrl V todo mundo sabe, é copiar, Alt F4 é fechar e Ctrl X é recortar. Fechou? Então vamos embora. Essa aí a banca deu. Foi fácil isso daí. Na 13ª questão, diz o seguinte. Que arquivos obtidos por meio de download na internet podem trazer ameaças graves para quem os recebe. De fato, né? Aí diz, assinala a opção que indica o tipo de arquivo que é especialmente perigoso. E aí ele fala para você, .docx, .exe, .txt ou .xls. Então, vamos lá. Ele foi bem claro aqui, quando ele fala que arquivos obtidos por meio de quem? 2 downloads, né? Podem ser o quê? Grandes ameaças, né? Alguém manda um arquivo para você, né? E fala assim, baixa esse arquivo aí, se você baixar, ganha um iPhone. E o povo querendo um iPhone, faz o download. Até aí tudo bem, não tem problema. Você pode até baixar, né? Porque você foi curioso, você acha que iPhone está caindo só com um cliquezinho, cai do céu, é só baixar o clique, baixar e um abraço. E o iPhone está na sua porta. E aí você vai lá e fez o download. Porque alguém mandou para você no grupo da família, dizendo, ó, baixa isso aí, e você vai ganhar um iPhone. Faz o download, né? E aí você vai lá e diz, pronto, meu sonho era um iPhone, não vou pagar nada, é só um download aqui. Só um download, né? E aí você faz o download. E aí ele diz lá, né, que por meio do download podem trazer grandes ameaças. E aí ele pergunta para você, qual é o tipo de extensão que ela é perigosa? Então, DocX é uma extensão perigosa? Não. XLS é uma extensão perigosa? Não. XLS é de quem? É do Excel. Até o pacote 2003. A partir do pacote 2007, entrou um cara chamado XLSX. Todo mundo ganhou um X. Tá? TXT é uma ameaça perigosa? Não, porque é texto. Não precisa você fazer download, ele já vem nativo. Agora, Letra B. falo em exe, o que é a extensão exe? São arquivos executados. Então, quando o cara fala assim, faz o download desse aplicativo que você vai ganhar um iPhone, quando você baixa, clica nele, quando você clica, você está executando a ação de alguém. Então, se você clica, você está executando. Quando você executa, você instalou na máquina. Aí, ó, um abraço. Clicou, um abraço.
Mesma coisa são as mensagens. Se você abre lá o seu e-mail e tem lá, boleto, papapá, 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 tá devendo a Receita Federal. Aí você, 2 boletos, aí você, eu devendo a Receita. Declarei bacaninha. Quer que a pessoa fale curioso? Clica lá. Quando clica lá, você vê que os arquivos já estão embaixo da mensagem. Quando você clica lá, tá? Você vai fazer o download. Até então, o seu computador não está ameaçado. Você baixou. Mas a curiosidade é tão grande que você quer abrir o boleto para ver o quanto você está devendo a Receita. Quando você clica no boleto, você está executando o que o cara lá pensou. Ele é curioso, ela é curioso, vai clicar e vai executar a ação. Então, EXE são as extensões de arquivos executáveis. Ok? Por isso que eu disse para vocês uma vez, e quem anotou, anotou, quem não anotou, anota agora. Eu disse que o único arquivo que você não consegue enviar pelo e-mail são os arquivos executáveis. Vocês lembram disso que eu falei? Você não consegue enviar. Ah, professor, se eu não consigo enviar, como é que eu recebi? Porque os fraudadores, eles burlam. Eles mandam um arquivo executável, tá? Só que ele não... Assim, ele manda porque... E já está dizendo que ele é um fraudador, que ele é um hacker. Ele consegue mandar. Mas, em tese, pela lei, você, usuário, que é um cara tranquilo, de boa, né, um cara honesto, você não consegue mandar. Eu não consigo mandar. Você, quando você envia a mensagem, a mensagem nem sai. Aparece na sua caixa de entrada uma mensagem de erro, dizendo que aquela mensagem não seguiu porque existe um arquivo executável. Fechou? Então, arquivo executável é uma grande ameaça. É uma grande ameaça para sua máquina, se você clicar. Baixar e clicar. Fechou? Vamos embora para a próxima, que diz o seguinte. As opções a seguir apresentam exemplos de rede, de protocolo de rede. Desculpa. Ele diz que assinale A. Então, as opções a seguir apresentam exemplos de protocolo de rede, à exceção de uma. Ó. Esse assim, Oi? eu acho que é A ou B. A ou B. Vamos lá. Está no caminho certo. Aí ele diz o seguinte, que todo mundo aí é um protocolo de rede. Menos uma. Aí ele fala aqui, IMAP é um protocolo de rede? Sim. É o protocolo que recebe as mensagens instantâneas. Lembram disso? Falei que IMAP é o protocolo que recebe as mensagens instantâneas. E POP3 é o protocolo que recebe as mensagens via correio eletrônico. Por quê? Porque o POP3 ele tem o cuidado de fazer a varredura e se aquela mensagem for prejudicial ou que o correio eletrônico nunca recebeu daquele remetente, ele vai pegar aquela mensagenzinha, o POP, e vai jogar na pastinha lá de quê? Lixo eletrônico ou anti-spam. Certo? Então, IMAP é o protocolo de recebimento de mensagem instantânea. Fechou? Letra C fala o seguinte, que SMTP. SMTP também é um protocolo de rede. É o cara que manda quem? E leva suas mensagens até o destinatário. Lembre que eu falei, SMTP é o carteiro virtual. Sua mensagem está partindo. Então, quando você manda, se eu mando uma mensagem para a Flávia, então na hora que eu dou o clique em enviar, quem vai pegar a minha mensagem até o e-mail de Flávia vai ser o SMTP, vai ser meu carteiro virtual, tá? E aí, Tereza falou, eu acho que é A ou B. Tereza, se fosse para chutar, você chutava em qual? Você tem duas opções. Qual você chutava? Tereza? Qual opção você chutava? Vamos na A, né? A. Vamos na A, beleza. Tereza disse que chutava na A. Só que é o seguinte, Tereza, anota aí. Eu vou na B. Na B. Tá. Tereza, anota aí que a A é o DHCP. E aí, eu já falei em algumas aulas, mas hoje você vai anotar aí para nunca mais errar essa questão. DHCP é o protocolo de rede que distribui os IPs. Então, ó, é o cara que faz a distribuição do IP. Certo? IP. Ele diz o seguinte, que todas aqui são protocolos de redes, menos uma. Então, menos um é essa aqui. SSD não é protocolo de rede. SSD é o disco.
é o disco aonde vai ser instalado o sistema operacional. Qual a diferença do SSD para o HD? É que o HD é um disco tradicional. Ele tem aqui um disco e uma agulha, tá? Mas o que é que acontecia? Quando você derrubava ou batia o computador, essa agulha quebrava. E aí o disco riscava e você perdia os dados. E aí lançou-se quem? Lançou-se a tecnologia, vou botar aqui, esse aqui é um HD. Lançou-se a tecnologia SSD, que são os HDs que trabalham com microchip. Trabalham com microchip, assim, ó, pequenas partículas de chip. A velocidade dele, 100 vezes mais rápido, e se você derrubar, ele não quebra, não arranha, porque a tecnologia dele é a mesma tecnologia dos pendrive, certo? Então, ó, anotou aí? DHCP é o cara que vai distribuir os IPs. Como vai ser essa distribuição dos IPs? Se eu chego aí na sua casa e eu pergunto, Tereza, coloca qual é a senha da Wi-Fi? Você me der que eu colocar? Coloca no meu telefone. Meu telefone ganhou um IP, tá? Ele não vai dizer aqui que meu telefone é Samsung, é Motorola, ele vai ganhar, ele vai me dar um IP. Se eu chego na casa de Dona Cris com o tablet, eu digo, Dona Cris, já bota aqui a Wi-Fi. A Wi-Fi da Dona Cris não vai entender esse tablet aqui, que é um Samsung. Ele vai me dar um IP. Então, o DHCP é o cara que vai distribuir os IPs, tá? E o SSD é o disco, tá? Então, o SSD chama-se o disco sólido, beleza? Então, como ele disse aqui, existe um que não é protocolo de rede, de fato, é o SSD. Anotou aí, pessoal? Então, anotem aí para vocês nunca mais errarem, tá? Uma questãozinha boba dessa tira vocês de tempo do concurso, beleza? E aí ele vai para a 15ª questão, que diz o seguinte: e para navegar na internet, normalmente fornecemos ao programa navegador, e aí ele cita lá que pode ser chamado de browser, uma URL, tá? Então, o que é URL? URL é o endereço do site. Eita, faltou aqui um R, olha aí, vou apagar. É o endereço do site. Ok? Então ele diz o seguinte: para você navegar na internet, normalmente fornecemos ao programa do navegador o endereço de um site, contendo o nome do servidor, onde se encontram os recursos desejados. Beleza? Aí ele diz que para você converter o nome do servidor no seu endereço IP, tá? E propiciar a conexão, é necessário usar os serviços de um servidor DHCP, não, que a gente viu que DHCP lá em cima, ele distribui IP, não é isso? Aí ele fala DNS, NNTP ou NTP. Agora eu peguei vocês, né? Vocês agora vão ficar na dúvida aí, correto? Então é o seguinte, o NTP, tá? O NTP, na verdade, ele é um protocolo que ele sincroniza o relógio. Então, esse reloginho que tem aqui 20 horas e 55 minutos, tá? Quando você liga a máquina, o que é que ele faz? Ele sincroniza com a hora Brasil, né? Se você colocar aqui onde tem pesquisar relógio, ele vai perguntar a hora é com o Brasil, é com Bogotá, é com os Estados Unidos. Então, se tiver marcado lá Brasil, ele vai sincronizar com quem? Com Brasília. Então, NTP é o protocolo que sincroniza o relógio, tá? Então, já vou aqui apagar aqui o NTP. Então, sincroniza, vou botar assim, sincroniza o relógio, tá? O relógio. Aí vem o NNTP. Na verdade, o NNTP, ele é um protocolo, tá, pessoal? Que ele transfere as notícias de rede, tá? Então, digamos que você está lá, aí aparece uma notícia
e ele transfere a notícia. Você manda aquela notícia para alguém, você compartilha o link de alguém, né? Aquela notícia. Ah, fulano aqui abriu o processo seletivo. Você, quando compartilha o link, você direciona para alguém, quem leva esse link é o NNTP, ele é um protocolo de transferência de notícias, tá? Então, ó, vou botar aqui, ó, ele transfere, vou botar aqui, transfere, tá? Ele transfere notícias na rede, ok? Na rede. Na rede. Rede. Então, o que é que sobrou para a gente? Sobrou nada mais, nada menos que o DNS, né? Que eu já disse a vocês, que o DNS significa Serviço de Nome de Domínio. Então, quando você vai lá e bota lá www.consulpan.com.br e dá um Enter, tá? O computador, o navegador, ele não entende aquele nome, Consulpan. O que ele entende é que está por trás do Consulpan. Por trás do Consulpan está o endereço de rede. Mas quando você dá um Enter, que aparece a página da Consulpan bonitinha, significa que os IPs foram trocados. Quando você dá um Enter, o IP foi lá no servidor da Consulpan e trouxe a página bonitinha. É isso que ele diz aqui, ó. Ele converte o nome do servidor no seu endereço IP. Então, na verdade, quando você bota Consulpan, o DNS, ele converte aquilo que está por trás numa página que você consegue ler. Tá? Ele converte os endereços IP. Então, o DNS é o Serviço de Nome de Domínio. Beleza? Então, marca aí a letra B. Sem medo de errar. Tá bom? Vamos lá. Na 16ª questão, que é aquele de lá. Que lá no Windows, um nome de arquivo que contém caracteres inválidos e não seria aceito é. Então, ó, ele está dizendo aqui que lá no arquivo, um nome de arquivos inválidos e que não aceitam, não seria aceito é. Letra A, amostra-grátis.doc. Letra B, 12345.txt. Letra C, concurso-pdf. E a letra D, prefeitura.txt.gif. Então, o que é que vocês marcariam aí? Letra B. A Aparecida disse que marcaria a letra B. Tereza, o que é que marcaria aí? Beleza? Dona Cris, Dona Alcinete, o que é que vocês marcariam aí? Ou letra C, por conta do Letra asterisco. C. Vou de letra C, mandei esse asterisco. Letra C. Olha aí. Anota aí, viu, Aparecida? Olha o asterisco aqui, ó. Aparecida, a letra B, ela tem um ponto. O ponto pode. Lembre disso aqui, ó. Baseado. Tá? Um arquivo, ele não pode ser nomeado com barras, com asteriscos, com setas, tá? Então, o arquivo ele não pode ser nomeado com barras, com asteriscos, com setas, com interrogação, ok? Com aspas e nem com 2 pontos. Então, ó, aqui tem um ponto, pode? Pode. Aqui tem um tracinho e tem um ponto, pode? Pode. Aqui tem 2 pontos, pode? Pode. Quando ele se refere a 2 pontos, tem que ser assim, ó. Um pontinho em cima, outro embaixo. Nesse caso aqui, tem um ponto aqui e um ponto aqui. Nesse caso, pode, tá? Agora, como vocês fizeram aqui, existe aqui quem? Um asterisco. Então, esse asterisco aqui ficou a letra C. Tem medo de errar. Anotou aí, Aparecida? Anotou? Beleza. Anotei. Tô com sono. Fique não. Está terminando. A 17ª questão diz o seguinte, que
O comando ortografia e gramática, na guia revisão, inicia a verificação da ortografia e da gramática no texto do documento em edição. Beleza? Aí diz o seguinte, que ao colocar um termo não encontrado no dicionário de referência, o Word ela oferece a opção de como proceder. Aí ele diz que assinala a opção que não é oferecida como opção. Quando é que essa opção ela entra em ação? Digamos que você está digitando um texto, blá, 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 de repente aquela palavra ela fica embaixo. Um exemplo. Digamos que você aqui, você coloca assim, casa. Não, deixa eu mudar a cor aqui para ficar bem legal. Digamos que aqui você digita assim, casa, certo? Casa. Digamos que você bota assim. O que é que seu Word vai fazer de imediato? Aquelas ondinhas vermelhas. Não é isso? Por quê? Porque para o Word, para o dicionário do Word, casa não é com Z. Então, o que é que vai acontecer? Quando você for lá em verificar a ortografia da gramática, como ele disse lá na guia revisão, o que é que vai acontecer? Ele vai perguntar assim a você. Ele vai listar para você aqui o casa, né? E ele vai dizer assim para você: adicionar o dicionário casa com Z, verdadeiro. Tá? Verdadeiro. Ele diz assim: alterar casa com Z para casa com S, ele mostra lá o casa com S dentro lá do quadradinho. Verdadeiro. Ele te dá a sugestão de alterar. Ele fala assim, ignorar todas. Então, assim, quando ele diz ignorar todas, ele está seguindo o seguinte. E naquele texto existe 4, 5 letras com o nome casa com Z. Você quer ignorar a regra de casa com Z para S, ignorar para todo mundo, existe. Verdadeiro. Se você marcar como ignorar, você vai notar que todas as palavras casa com Z, essa ondinha vermelha vai sumir. Agora, lá, o que é que ele diz? Assinala a opção que não oferece essa como opção. Então, lá dentro da guia revisão, em verificar ortografia, não existe essa letrinha aqui, ó. Não existe assim, corrigir o dicionário, não existe. Existe adicionar o dicionário, existe alterar, existe ignorar todos e existe lá ignorar uma única vez. Então, se você marcar ignorar uma única vez, aquela palavrinha que está com as ondinhas vermelhas vai sumir. Só que as 4, 5 que estejam dentro do texto vai continuar com a ondinha vermelha. Tá? Então, quando você estiver digitando o texto e um aparecer com ondinha vermelha, muita gente para corrigir. Deixa para corrigir no final. Tá? Senão você tiver 30 páginas, vai parar toda hora. No final você corrige lá. Beleza? Então, a única opção que não tem lá na guia revisão e verificação de ortografia e gramática é corrigir o dicionário, é letra A. Fechou? Anotou? Beleza, vamos para a próxima. Fechou? 18ª questão aí, uma questãozinha de Excel. Essa aí eu coloquei especialmente para você, viu, Tereza? Diz o seguinte, que lá no Excel 2010, analise a fórmula. Então, ele botou aqui a fórmula para você aqui, ó. Analise a fórmula. E ele fala assim, supomos que essa fórmula esteja na coluna C5. Bem? E ele diz o seguinte, e que os valores da célula C1, C2, C3 e C4 são, respectivamente, 2, 3, 4 e 5. E aí ele fala, o valor exibido na célula C5 deve ser. Primeira coisa que você vai observar é que não tem planilha, né? Então, se lá no dia da prova você se deparar com uma situação dessa, o que é que você vai fazer? Você vai simplesmente selecionar e listar. C1 vale 2. C2 vale 3. C3 vale 4. E C5 vale 5. Não é isso? Não, C4. 1, 2, 3, 4 e 5. A linha C5 não, ela é C4. Vou apagar. C4. Até aí tudo bem? Entenderam aí?
Então, essa aqui é a fórmula. Essa é a fórmula. Quando vocês aplicar essa fórmula, Letra D, D de dado ou B de bola? eu acho que é do de dado, pelo que eu fiz aqui. D de dado, né? D, D, D. Todo mundo acha que é a letra D? Eu acho que é a letra D, também fiz aqui. É. Flávia, D? Aparecida, D? Do nosso neto, D ou não? Pode falar, do nosso neto. Letra D. Marca ali pro pessoal também, letra D. Vou de D. D de D. D de dado. D de D, ó. D de dado. Beleza. Pessoal, eu quero nessa questão aqui dar parabéns a todo mundo, tá? Porque, de fato, vocês prestaram atenção na fórmula. Porque, ó, a banca era sacana. Ela disse que você tinha 4 valores. 4 valores. Só que na fórmula não parte 4 valores. Parte 3 valores. Ele parte da C2 para C4. Ele simplesmente ele não fala na C1. Então, se você somar C2 até C4, o que é que você vai achar? 3 com 4, 7, com 5, 12. Né? Porque é o que está aqui. Ó. Só que a banca, o que é que ela botou na letra C? 14. Então, na hora da prova, cuidado, tá? Porque ele te deu 4 células. C1, C2, C3 e C4. Só que na fórmula, ele só te dá 3 células. De C2 a C4. Ele eliminou a C1 aqui. Só que aí na letra C te dá a questão, o resultado 14. Então, se o caboclinho olhar aqui e diz assim, peraí, C1 vale 2, C2 vale 3, C3 vale 4 e C4 vale 5, eu tenho 14. Aí o cara vai aqui, ó, e marca o 14. E aí, ó, perde a questão. Graças a Deus, nossas aulas vêm evoluindo a cada semana. E aí vocês isso aí, que na verdade a soma não partia de C1. Verônica não está aqui hoje, não, é? Mas ela estava e derrubou aí. Aí ela saiu botou umas 3, 4 vezes, depois não entrou mais. Acho que ela foi dormir. Se ela tivesse aqui agora, o cacete ia ser grande agora. Ela ia questionar essa, por que não entrou a C1. Né? Mas, enfim. Então, se liga que aqui, ele eliminou a C1. Né? Então, só a partir de C2 até o C4. Então, mais uma vez, estão de parabéns aí, porque perceberam essa proeza aí. Então, uma questãozinha boba dessa que vocês no concurso não errariam. Show de bola? Vamos para a 19ª questão. Que diz o seguinte. Que um usuário ele estava com várias guias abertas de uma janela do navegador Edge. Tá? Em sua configuração padrão. E aí ele fala o seguinte. Assinale a alternativa que apresenta o atalho do teclado que permite fechar a guia atual. Fechar a guia atual. E aí? Vocês faziam o quê? Ó, vou fazer um desenho para vocês entenderem. O que é que ele diz? Que o usuário está com várias guias em um navegador aberto, não é isso? Então, tá aqui seu navegador. Navegador. Ele está com guia 1, guia 2, guia 3, guia 4 e guia 5. Tá? Ele está com seu navegador. Navegador. Tá? E aí, o que é que ele diz? O que é que você aprendeu naquela outra questãozinha? E se você fechar uma aba, Ctrl Shift T. Foi isso que você aprendeu? Ctrl Shift, traz de volta a minha aba que eu fechei errado, acidentalmente. Já que é o seguinte, ele está dizendo o seguinte, ação alternativa que apresenta o teclado, o atalho que permite fechar a guia atual. Ou seja, não é o navegador todo, é só a guia atual. E aí, ó, vocês aprenderam que Ctrl H é histórico. Tá fora. Naquela questãozinha lá no começo, que a dona Cris disse, também tem 3 com Ctrl J. Então, Ctrl J é download, né? Já feito. E aí, se você não se ligar, tá? Ele botou Ctrl F. Mas você aprendeu que Ctrl F vai pesquisar. Lembra que eu falei que Ctrl F, ele abre uma caixazinha de pesquisa
e você ali dentro bota seu nome e dá Enter para pesquisar na lista dos aprovados. Para você não rolar ali as 1.500 páginas. Então, Ctrl F é pesquisar. Então, de fato, sobrou para você aqui, ó, Ctrl W. Então, Ctrl W vai fechar a guia atual. Professor, eu quero fechar todas as guias. Alt F4. Alt F4 fechou, todo mundo. Mas Ctrl W fecha só aquela atual. Beleza? E aí você está o exemplo. Estão lá fazendo lá a inscrição do Consulpan, terminou a inscrição, mas as outras guias que se você está vendo as notícias no Instagram, vendo as fofocas, se atualizando, estudando, você não quer fechar. Então, Ctrl W vai fechar só a guia da Consulpan. Beleza? E a 20ª diz o seguinte, que lá no Excel, o elemento contido, tá? Em cada encontro entre uma linha e uma coluna é célula, tabela, planilha ou pasta de trabalho. Então, todo mundo aqui sabe, né? O que está contido está de um lado ou do outro, né? É o encontro. Então, ele diz aqui que o elemento contido em cada encontro entre uma linha e uma coluna. Então, mais uma vez aqui, tá aqui sua tabelinha, ok? Sua linha bonitinha aqui, tá? Com as suas linhas. Linha 1, linha 2, coluna A, coluna B. E aí? É uma célula. Quando eu faço o encontro de uma linha com a coluna, eu tenho o quê? Uma célula. Uma célula. Show de bola, dona Cris. É isso aí. Eu tenho uma célula. Então, meu povo, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que a aula hoje tenha sido muito proveitosa. Vocês tenham anotado todos os bizus aí. A galera que não conseguiu entrar hoje, não tem problema, né? Vou ver se eu já deixo baixando aqui para a galera assistir hoje ainda, tá? E mais uma vez, muito obrigado aí pela participação de vocês, né? Pelo respeito, carinho, tudo aí. E é isso aí. Então, até terça-feira. Ótima sexta-feira amanhã, um ótimo final de semana para todo mundo. Terça-feira não, imagina. Quarta-feira. Agora nossas aulas ficou toda quarta-feira, não foi isso? Então, quarta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui. Tá bom? Dona Alcinete, uma boa noite, Aparecida, Flávia, Tereza, Dona Cris. Um bom final de semana para todo mundo. Beleza? Boa noite, professor. Foi ótima a aula. Boa noite, pessoal. Até a próxima aula. Valeu. Vamos embora. Até a próxima aula. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite a todos.